Minha gente, um abraço. Estamos começando mais uma edição do programa Na Arena Compansa. Apoio cultural, projeto Seja a Luz, Inove Esportes e Unifagog. O Unifagog tem um único curso de medicina de Minas Gerais entre públicos e particulares com conceito máximo no CPC do MEC e o quinto no ranking do Brasil. Já pensou em estudar numa instituição que está na elite nacional do ensino superior? Inscreva-se no vestibular online em unifagog.edu.br. Olha, o programa de hoje nós estamos recebendo aqui o Alessandro Dias de Freitas. Vamos falar de futebol, de esporte, da trajetória dele também. Ele que é um militante atuante no futebol de Viçosa. Alessandro, prazer tê-lo aqui conosco. Nossa, um prazer imenso estar aqui. Agradecido mesmo de coração o convite, né, o conhecimento da gente aí. Satisfação total estar presente com você aqui. É coisa importante, hein? E aí, Alessandro, fala pra mim como é que... Você não é viçosense, né? Não, sou paulista, nasci em São Paulo, capital. Fiquei em São Paulo até meus 7 anos de idade. Depois dos 7 anos, fui para essa cidadezinha chamada Tabuleiro. Logo depois aqui de Rio Pomba, antes um pouquinho de Juiz de Fora, onde tive minha infância, onde eu comecei a gostar de futebol lá. Depois fui para Juiz de Fora, né, me especializei, tanto nas duas áreas que eu trabalho hoje, né, tanto na barbearia, trabalho com marketing também. E depois vim para Viçosa, né, tentar a vida aqui, tentei vestibular aqui, não fui aprovado na época, mas conheci uma bela mulher, uma pessoa magnífica, que hoje é minha esposa, me deu 2 filhos lindos, e tô aqui. Carrei aqui na cidade de Viçosa, não quer deixar eu ir embora, então tô aqui. E como é que começou esse seu interesse pelo futebol, Alessandro? A gente morava em São Paulo, pequeno, então a gente não tive convívio, né, com o mundo fora, a gente morava em conjunto fechado. Cidade grande, sozinho, meu pai e minha mãe, né? Meu pai é tabuleirense, minha mãe de Santa Bárbara do Tuguru, se conheceram em São Paulo, casaram lá. Lá teve 4 filhos, né? Eu sou o mais velho. No total somos 6, mas lá ela teve Onde 4. que é essa cidade? Santa Bárbara do... Tuguru, perto de Barbacena. Ah, tá. Na serra ali de Barbacena. E eles se conheceram, casaram lá e lá, né? Teve eu, sou o mais velho, o Anderson, o Alex e a Tatiana. Aqui em Minas teve a Tamires e a Thaís. E lá a gente ficava só preso dentro de casa e tal. E na volta para Minas, né, meu pai tabuleirense trouxe a gente, né, para Minas Gerais, perto da família dele. E a história que eu comecei com futebol, que na verdade, assim, a gente não tinha muitos amigos, né? Então você ficava sozinho. E ficava eu e meu irmão brincando, né? Família mais humilde, brincando na rua de carrinhos feito com latinha de atum, com rodinha de chinelo velho, como meu avô fazia. E tinha os vizinhos da frente, né, que isso cai bonitinho e tal. Atum não, sardinha mesmo, né? Sardinha mesmo, né? Atum é coisa de rico, né? Sardinha mesmo. E nisso, os da frente, da condição um pouquinho melhor, que eles caem bonitinho, e ficavam provocando o outro. E a gente começava a fazer guerrinha. Só que assim, tudo sem agressão, a gente fazia as casinhas de barro e começava a jogar no outro, com bombinha. E nisso, aí certo um momento dessa brincadeira, né, grandes amigos meus, Daniel, Sidney, me chamaram e falaram assim, vamos ver o futebol na televisão? E eu odiava perder tempo com futebol e Fórmula 1. Eu gostava da TV Gubrinho, temperatura máxima, então não gostava de futebol, achava que era perda de tempo ficar ali. Nisso eles me chamaram para ver o jogo lá, eu falei assim, não, vamos ficar aqui brincando. E eles pegaram e falaram assim, seu time deve ser muito ruim, por isso que você não quer ver. E na época eu nem sabia o que era futebol. Eu falei, não, meu time é bom, mas que time você torce? Eu falei, caramba, time, eu não conheço sobre futebol. Ah, mas lá em São Paulo com certeza tem algum time, né? Eu falei, eu torço para um time lá de São Paulo, vocês não conhecem não? Aí um deles pegou e falou assim, se não me engano, acho que foi o Daniel, falou assim, você é São Paulino? Eu falei, sou, cara, sou São Paulino. Você torce para São Paulo? Eu falei, tô demais da conta. Na verdade, eu nem sabia que São Paulo era time. E nisso me levaram para casa deles para ver o jogo lá, e nisso eu comecei lá sentado, porque eles vendo o jogo, mas não entendendo nada do que estava passando na televisão. E eles comentando, depois, acabou o jogo, comentando sobre o lance, sobre aquilo outro, e eu perdidinho, sem saber. Mas aí começou a minha curiosidade pelo esporte, porque eu, para não passar vergonha com eles, eu saía todo dia da minha casa, fazia uma volta, ia na banca de jornal, pegava aquele jornal, aquela Super, Extra de São Paulo, aquela revista Placar,
e só folheava sobre São Paulo, para mim saber, para conversar com eles à noite. E aí nisso eu comecei a gostar do São Paulo, que hoje sou torcedor do São Paulo, fanático, apaixonado pelo São Paulo. E aos poucos, né, aí minha mãe mudou, a gente morava no bairro Alvorada, mudamos para o bairro Lajinha, em frente a um campo de futebol. Nós não tínhamos televisão na nossa casa, só brinquedos, né, igual eu falei com você, com esses restolhos aí, ou quando a gente ganhava. E nisso tinha um campo de futebol na frente da minha casa. E eu comecei ali a aprender, né, que eu não aprendi até hoje, não, a gostar do futebol, a jogar bola, dar uns chutes lá. Saudoso Caçapa, né, foi presidente do Operário, hoje está com uma parte do céu lá. É um cara que fez eu gostar de futebol, porque na verdade é o seguinte, eu jogava bola escondido dele, ele abria o portão e fazia eu correr do campo. Toda vez ele fazia eu correr do campo. Eu e meu irmão, meus amigos, nisso eu comecei a gostar de futebol. Assim, foram momentos incríveis. E nisso, e o futebol também, além de ser um prazer, foi também um pequeno momento da minha vida, foi um ganha-pão que eu tinha. Porque, na verdade, aos domingos, lá no campo do Operário, um belíssimo campo, né? Lá em Tabuleiro, e lá cobrava bilheteria. Eu gostava de ver, queria ver as pessoas jogar bola, mas não tinha dinheiro. Aí eu conversei com o Caçapa. Falei, Caçapa, deixa o seu rapaz que fica pegando bola no meio do mato aí, nem sabia o nome, que era Gandula, nem nada, e só para me ver o jogo. Aí eu falei assim, olha, você pode, eu vou te dar um dinheirinho e um lanche para você lanchar aqui. Eu falei, ok. Então, além de eu ver o futebol, eu vou ganhar um troco ainda e sair com lanche ainda. Então, para mim é maravilha. E comecei a gostar, vendo lá nos intervalos, dava uns bicos na bola, destroncava o dedo, tal, e fui gostando. Aí nisso chegou uma vez um senhor lá vendendo chup-chup. E eu falei assim, gente, eu ganho lanche, mas vontade de chupar um chup-chup lá, tal, mas não vou gastar meu dinheiro. Que eu usava meu dinheiro para dar para minha mãe, para ela ajudar nas fazendas da casa, lá, comprar as coisas pra gente. Aí um certo dia ele me deu. E começou a faltar muito. Ia um domingo, faltava 2, 3 domingos. Depois eu falei assim, se o senhor não veio, eu estava com dinheiro para comprar chup-chup. Ele falou que estou de idade, já não tenho condições de trabalhar. Eu falei, como é que faz chup-chup? Aí ele falou assim, assim, assado, tal, onde você compra tal. Eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, mãe, vamos vender chup-chup no campo. Ela falou assim, filho, mas a gente nem geladeira tem. Eu falei, mas nós damos um jeito. E nisso nós conseguimos, com muita fé, conseguimos comprar uma geladeirazinha velha e comecei a vender chup-chup no campo. Então eu ganhava a entrada, era o gandula, ganhava dinheiro com gandula, meu lanche e tinha uma caixinha de isopor para vender chup-chup. E era uma época muito boa, porque naquela época, né, graças a Deus, as pessoas compravam, você saía para pegar a bola, era 10 centavos chup-chup, eles colocavam o dinheiro ou em cima da caixinha ou dentro da caixinha e pegavam chup-chup. Ninguém mexia, roubava, assim, a pessoa sabia da nossa humildade, simplicidade. Ali eu comecei, né, a gostar mais do futebol, que além de ter o prazer de brincar, ela ganhava um troquinho que eu ajudava dentro da minha casa. Aí chegou uma época que chegou uma moça lá vendendo picolé. O picolé era 25 centavos. Eu peguei e falei assim, a moça tá me atrapalhando vender meu chup-chup, que o chup-chup o picolé é mais gostoso que o chup-chup. E nisso ela me chamou. Você quer vender picolé pra mim? Eu falei, não, mas eu já vendo chup-chup é meu. Ela não te paga metade. Tudo que você vender, metade é seu. Se você vender 2, 1 é seu. Eu falei assim, gente, eu vou ganhar mais dinheiro, porque cada picolé é 25 centavos. Então a metade mais ou menos dá uns 12 e pouquinho. Eu tô vendendo chup-chup por 10 centavos, vou vender picolé também. Aí comecei a vender. Só que eu falei assim, só que você não pode vender chup-chup mais. Mas eu não parei de vender chup-chup, eu deixei chup-chup na casa da minha mãe. E os buracos que eu fazia para pular o muro, eu abria o buraco mais ainda. Na pessoa chegava, tem chup-chup? Eu não tenho. Chega no buraco da minha mãe, mãe, chup-chup. Aí a mãe vendia chup-chup, aí vendi picolé e nisso eu comecei a gostar do futebol. Entrei na escolinha lá em Tabuleiro, que é o Tabuleirense, onde que lá é uma base, né, que na época a CBF patrocinava, apoiava muito o futebol. Então, na verdade, lá era uma base já com o intuito de formar profissionais na área do esporte, onde que eu tive o prazer, né, de conhecer os campos profissionais no Rio de Janeiro. Tive o prazer de bater um bolinho no Fluminense lá, estava com 15 anos de idade. Então, assim, foi um momento incrível na minha vida, que eu conheci o mundo profissional do esporte, entendeu? Onde que nós, né, lá o nosso professor, né, Beto, sempre nos apoiou, ele fazia esse treinamento mais voltado para a área profissional. Só que um certo momento da minha vida, eu me machuquei. Sabia que na verdade, assim, profissional eu nunca seria, que eu nunca fui bom de bola. Eu era o famoso fominha naquela época,
Que hoje que a pessoa fala, o fulano é dedicado. Na nossa época era o verdadeiro fominho, jogava primeiro quadro, segundo quadro. E nisso eu peguei e fui jogar bola pro Operário. Porque o Operário, a principal função deles é fazer base pro time principal deles, que é o que disputava os campeonatos na região. Aí saí do Tabuleirense, fui pro Operário, lesionei, né? Aí já não tive mais condições de jogar bola. E com isso fui pro Juiz de Fora. Juiz de Fora, eu gostava de acompanhar o Tupi. Sempre gostei de acompanhar o Tupi. Passava lá, via os jogos aí quando eles jogavam no Santa Terezinha. No estádio municipal, ia lá ver os jogos do time do Tupi. Estudei, né, gestão de marketing lá. Formei na área de beleza. Formei cabeleireiro. Depois, com o intuito, vim aqui para Viçosa tentar o vestibular, que a minha vontade na época era se tornar engenheiro florestal. Não fui aprovado, fiquei na lista de espera. E com isso eu conheci, né, hoje a maravilhosa mulher que está do meu lado, minha esposa. Amo demais, Letícia, entendeu? Que me deu 2 filhos maravilhosos. E com isso, né, quando a gente foi para Tabuleiro, fazer minha despedida de solteiro lá com meus amigos falaram assim, Alessandro, e o futebol? Você está jogando lá em Viçosa, tal, lá cidade maior, tal? Eu falei, não, gente, lá eu não jogo bola, entendeu? Aí minha esposa falou assim, amor, mas você jogava bola mesmo? Eu falei, jogar, a gente não jogava não. A gente entrava dentro de campo, fazia uma gracinha ali e tal. Mas nisso, ela falou assim, não, então eu vou comprar uma chuteira para você. E a minha esposa que me incentivou a gostar do futebol aqui em Viçosa, porque eu não conhecia ninguém, a cidade, não conhecia as pessoas. E nisso ela, né, comprou uma chuteira, comprou um meião, um calção para mim. Mas dá uma pausa, porque a sua trajetória em Viçosa nós vamos falar no segundo bloco, tá bom? Joia. Daqui a pouco nós vamos falar do Alessandro em Viçosa, o tanto de coisa que ele já fez aqui pelo esporte. Olha, o Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, situado em Iubá, é o melhor centro universitário de Minas Gerais, segundo o IGC, Índice Geral de Cursos, divulgado pelo Ministério da Educação em abril. Gente, uma pequena pausa e nós voltamos aqui nesse papo bacana aqui com o Alessandro Dias de Freitas. Até já. Muito bem, minha gente, estamos de volta com o programa Na Arena com Pança. Apoio cultural, projeto Seja Luz, Inova Esportes e Unifagog. Quando o assunto é educação, quem tem feito gol de placa, colocado a Zona da Mata Mineira e o estado de Minas Gerais no cenário nacional, é o Unifagog. Estamos conversando hoje com Alessandro Dias de Freitas, que está contando a sua trajetória e como chegou a Viçosa, como foi o seu acesso e a sua paixão pelo futebol. E aí, Alessandro, você falava que a sua esposa te deu uma chuteira de presente. E aí? E hoje ela nem gosta de futebol, ela nem gosta de futebol. Ela falou que eu não aguentar mais eu ficar dentro de casa de domingo. Ela falou, não, você tem que sair de casa, não tô aguentando mais sombra dentro de casa, tá fedendo homem dentro de casa. Ela foi, me deu uma chuteira, um meião e um short. E falou, vou arrumar um time pra você jogar bola. E nisso, né, na época era o Juventude Santa Clara, né, um grande amigo meu, Lozin, que era o dirigente lá, me convidou, né, pra jogar bola com eles lá e fui, entendeu? Bati uma bolinha com eles, mas infelizmente no meu segundo jogo com eles, no campo da Rua Nova, que hoje nem existe mais, lamentavelmente, entendeu? Me lesionei, né, com tanta vontade de jogar bola, dei um carrinho lá, meio desproporcional ali, acabei sofrendo um acidente, o rapaz caiu em cima do meu joelho e pela segunda vez me lesionei, vendo que ficaria difícil de eu continuar a jogar aqui. Fui fominha, tentei outras vezes, à base de remédio, tentar jogar um futebolzinho, mas infelizmente, sabendo que na verdade a minha vida dentro de campo já tinha encerrado, nem tinha começado a gerir, mas tinha encerrado. Mas nisso, por começar a gostar do futebol, me propus a ajudar ele, né, na beira de campo. E logo depois, né, me candidatei presidente do Juventude Santa Clara, fui eleito na época.
e que nós trocamos o nome do time, né? Meu padrinho de casamento, né, que hoje, né, Deus, né, recebeu lá, Zé Ailton Rocha, chegou e falou assim: ó, Alessandro, tô vendo que você tá gostando de futebol e tal, eu tô aqui com as documentação do time do Santa Clara. Era Santa Clara A e Santa Clara B, é Juventude isso? A e B. A Juventude A e B. Era Juventude A e B, que era o A era do André e o B era do Lozin. E nisso, para não ficar esse A e B, aí nós trocamos o nome do B pro Santa Clara. Aí continuou o Juventude do André e o Santa Clara, que era nós, tava eu, Lozin, Deu, tô com uma turma legal lá. E nisso eu fiquei como presidente, nisso nós disputamos, começamos a segunda divisão, onde foi muito bem. Nós chegamos até a semifinal, né? Quando nós montamos um timaço, o Gambá estava com a gente, Cláudio Santana era nosso treinador na época, montei um timaço. Mas infelizmente nós perdemos na semifinal pro time do Ari Barroso. Nesse ano acho que eles foram até campeão. E nisso, depois, a Liga, naquela época, montou o Sub-20. E eu montei também o Sub-20 do Santa Clara para nós disputarmos esse Santa Clara. Onde lá foi homenageado, ganhei uma placa linda. Na época o Soduca era o presidente da Liga. Entendeu? Eu lembro que você também fazia parte da Liga nesse ano. Eu era vice-presidente. Entendeu? Então assim, me deram uma placa, até essa placa eu tenho um carinho lá em casa até hoje. Então nessa época o nosso time também, nós fomos muito bem. Nós saímos também na semifinal, lá em Cachoeirinha. Eu não lembro quem foi o nosso adversário, nós perdemos de 1-0. E nessa época eu não tinha um time sub-20. O que nós fizemos? Saímos nesse alto de morro pegando jogadores. Fui lá no União, São Sebastião, Nova Viçosa e pegamos jogadores e nós treinávamos no 1º de maio. Que infelizmente é outro campo, né, que hoje não está em atividade. Nós treinávamos toda terça e quinta-feira. E começava às 7 horas da noite e não tinha hora para acabar. Eu lembro uma vez que uma mãe me ligou, falou assim: ô Alessandro, meu filho está com você aí? Aí eu, desculpa, seu menino está aqui, a gente está treinando ela. Graças a Deus. Eu falei, mas são 11h30 da noite. Ela, Alessandro, quando o meu filho falou que ia jogar bola, eu fiquei muito feliz. Que o meu filho, ele é dependente, né, do uso da droga. E quando ele está com você aí, eu sei que ele está praticando esporte. E quando você falou que ele está contigo, eu fiquei feliz. Que eu sei que ele não está em beira de esquina, tal. Nós tivemos uma turma muito bacana naquela época. Nós éramos 32 adolescentes. Era eu, Mozin, né, um apelido, um carinhoso que é um amigo nosso, o Ederson, que estava comigo naquela época. Lulu também estava com a gente naquela época, Luciano, goleiro. A gente pegava num carro lá, colocava 7, 8, 10 meninos num carro e subia aquele morro lá para treinar os meninos. Quando a gente jogava bola, lotava o carro de menino e ia para esses campos jogar bola. Eu lembro que no primeiro jogo nós do Sub-20, aí eu saí do Santa Clara, deixei para Lozin e Tomar na época, eles continuaram com Santa Clara e fiquei com o Sub-20, que a molecada do Sub-20 pediu para não acabar com esse projeto. E essa mãe fez eu continuar com esse projeto. Na hora que ela falou que eu estava tirando o filho dela da droga, aquilo me incentivou a continuar com esse projeto. E nós continuamos com esse projeto, só que nós não tínhamos um nome, era só Sub-20. E nisso, aí nós fomos disputar no ano seguinte a segunda divisão. Na época eles falaram, qual é o nome do seu time? Eu, Sub-20. Aí até o Soduco falou assim, não, Sub-20 não é o nome. E nisso foi até uma provocação na época, eu até posso falar isso, que a gente colocou, vou pôr Real Santa Clara, provocando o Santa Clara, falando que esse é o verdadeiro. Entendeu? Tem um carinho especial Santa Clara, tem grandes amigos lá hoje, mas na época foi uma provocação que eu fiz. Nisso nós disputamos, né, a segunda divisão e continuou esses moleques com a gente. Então, assim, foi uma alegria muito grande. Ali começou a trajetória do Real Santa Clara, que o Santa Clara ficou 12 anos, né? Hoje não existe mais, ficou 12 anos nessa existência, onde nós ganhamos vários campeonatos, né? Não consegui ganhar a segunda divisão, é um campeonato que faltou para mim, eu não consegui, cheguei até a semifinal, entendeu? Mas nós ganhamos Sub-20, campeonato do Arruda, torneio no Paraíso, torneio na Zave, né? Com que eu tenho recordação muito grande. Lá em Cruzeirinho, em Teixeiras, também ganhei troféu. Então, brincando lá em casa, eu tenho 27 troféus que eu ganhei com Santa Clara. Campeão, vice e terceiro colocado. 3 placas de homenagem de melhor treinador. Tivemos algumas premiações que nós tivemos. O melhor goleiro, melhor ataque, né, o artilheiro do campeonato. E, cara, foi assim, onde comecei a ver que o futebol, ele não é só uma prática de esporte. É algo que você consegue mudar a vida de uma pessoa. A minha vida foi mudada,
no início, eu comecei a ganhar um troquinho com futebol, a gostar do futebol. E quando a gente recebe, né, esse depoimento de pais e mães que falam que, na verdade, o futebol, o esporte, tirou os filhos deles do mundo viciante que há, a gente fica feliz e tem um prazer de ter essa continuidade. Lamentavelmente, meu amigo, a gente vê muitas vezes a gente perdendo nossos adolescentes, né, ou para o mundo da droga ou para o mundo do vício, né, dos celulares, né. Então a gente vê crianças, né, sedentárias, crianças com problema de comunicação, de convívio social, entendeu? E o esporte ele traz isso, não só o futebol, o esporte no geral ele traz isso, bike, a corrida, né, o atletismo. Então assim, a gente vê que o futebol ele é isso, ele não é somente uma prática de esporte. Por isso que eu gostei cada vez mais de trabalhar com isso, entendeu? E o Real Santa Clara me deu muitas alegrias, entendeu? Me deu tristezas também, entendeu? Vou ser sincero que na verdade hoje o futebol ele não é somente de alegria, ele tem alguns momentos da fase da vida da gente que a gente fica triste. Perdi alguns amigos, entendeu? Né, que estavam com a gente no futebol, né? Que é um grande amigo meu, não sei se você lembra do Russim, que sofreu acidente, Sim, um sim. parceiraço, um cara que jogou com a gente no Real. Era um grande amigo. Nossa, um amigaço mesmo, entendeu? Então, assim, mas o gostoso do esporte hoje é a amizade que nós fazemos. Nós fazemos tanta amizade hoje no esporte, entendeu? Que muita gente fala, o esporte é violento, o esporte é aquilo. Mas ele te dá, assim, uma oportunidade de você criar um laço de amizade. Eu te conheço através do esporte. Se não fosse esporte, eu não conhecia a pessoa do Pança, não conhecia a pessoa do Cláudio Santana, do Joca, do Edson Rocha, do Soduca, que é uma pessoa que eu tenho respeito muito grande. Já tive divergência com o Soduca, o Soduca quer te pedir uma desculpa muito grande aqui, pessoalmente, entendeu? Uma cena um tempo atrás, mas ele, né, hoje a gente tem uma amizade muito grande, graças a Deus, no esporte. Então, assim, o esporte a gente vê isso. E o Real Santa Clara, né, infelizmente, tive que terminar com o Real Santa Clara, entendeu? Mas hoje eu comecei um novo projeto, né? Eu fui convidado, né, para fazer um novo projeto hoje, que por exemplo, hoje eu faço parte da organização da Copa Integração. Então, assim, não parei com futebol, não parei com esporte. Tô junto lá, foi a convite de Dé me chamou, na época, foi só Alessandro, tô precisando de alguém que me ajude na Copa Integração, né? Então hoje eu faço parte lá junto com o Marcelo e com o Cláudio Santana nessa organização. Tô começando a também me apaixonar pelo mundo da corrida rústica, entendeu? Até vai ter 2 corridas agora que eu vou participar, assim, é gostoso a gente participar desse mundo. Então nós vemos hoje, meu amigo, que o esporte, né, é prazeroso, é algo que vai te crescer muito grande nessa vida, né? Fui convidado também agora no final do ano, vou participar de uma outra competição, né, que é a Copa Milton Ladeira, entendeu? Já me convidaram também para me ajudar a organizar eles lá. Então assim, é gostoso e eu fiquei muito feliz no momento que você me chamou para ver essa entrevista, que a gente falou assim, cara, tô sendo reconhecido, entendeu? É gostoso, a gente vê assim, caramba, que bacana, entendeu? As pessoas estão começando a me enxergar aqui, porque eu me sentia aqui em Viçosa que eu não era valorizado, entendeu? No esporte, que na verdade tudo que eu fiz era em vão, entendeu? Mas no momento, né, que você me chamou, no momento que as pessoas me chamaram para participar de campeonato, mesmo sabendo, muitos me chamaram para ser dirigente de clubes deles, entendeu? Nova União me chamou, o Força Jovem me chamou, né, para ajudar eles, o Total Sil, que até ajudei eles agora recentemente na Copa agora, que teve no Juventus. Então assim, a gente começa a se sentir valorizado e a gente fica feliz, né, com esses convites que nós tivemos aí, entendeu? Então assim, é satisfatório, entendeu? Eu fico muito feliz, entendeu? E quero, né, que hoje eu, né, sinto ainda uma falta, até eu vou aproveitar essa deixa aqui agora, um pouco mais de incentivo ao esporte, né? Nós vemos vários projetos aqui que não é aproveitado, que é Bolsa Atleta, que a gente vê muito pouco falado aqui na cidade de Viçosa. A Bolsa Atleta já está em funcionamento. São Anselmo, até eu tive uma conversa com ele, entendeu? Eu fico só triste que, na verdade, tudo o Departamento de Esporte tem que correr atrás, né? A gente podia usar os vereadores, né, para conhecer um pouquinho mais a prática, né, para ajudar, né, realmente essa lei, não só os vereadores, né, a cidade de Viçosa conhecer um pouquinho mais. A Bolsa Atleta é um projeto muito grande. Tem a Lei de Incentivo ao Esporte também, que é um projeto incrível, que se as pessoas conhecerem esse projeto, sabe que ele consegue trazer muitos patrocínios para o incentivo ao esporte. Então, seria bom a gente estudar um pouquinho mais, aprofundar, para saber mais sobre esses projetos que são maravilhosos e vão crescer cada vez mais o futebol aqui. Captação de recursos, né, cara? Captação de recursos para o esporte aqui na nossa cidade.
Alessandro, quero agradecer muito a sua presença aqui. Tá? Virão outras oportunidades para a gente estar conversando. Você é muito atuante, está sempre atualizado, está sempre em ação, tem ótimas ideias. Então, você vai retornar ao nosso programa. Tá? Foi uma honra muito grande tê-lo aqui. Eu já tinha vontade de fazer esse convite já há algum tempo, né? Mas tudo tem o seu tempo, né? E muito obrigado pela sua presença. Nossa, eu que tenho que agradecer demais o convite seu aqui, entendeu? Arena Compansa, vai ser um prazeraço estar com você aqui, entendeu? Muito feliz, gratidão mesmo, do fundo do meu coração, entendeu? E aproveitar as pessoas aí, entendeu? Que praticam esporte, né? Se você não gosta de futebol, corrida, bike, pratica esporte, que além de ser saúde, é companheirismo, é amizade, é coisa maravilhosa. Vamos esquecer o lado ruim, né? Mas vamos pegar só as coisas boas e agradecer para o Papai do Céu por ter nos dado saúde para a gente correr atrás de tudo aí. Minha gente, estamos colocando um ponto final no programa Na Arena Compansa, agradecendo as nossas parcerias, os nossos apoios culturais, Projeto Seja Luz, o Rafael, a Inove Esportes, também nossa parceria com o também Rafael, né, e a Unifagog. Forte abraço, professor Paulo Veloso e toda a equipe da Unifagog. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais um Na Arena Compansa. Obrigado pela companhia. Valeu, até lá.